noite fria desse jeito, a maior parte de nós quer uma coisa só: ficar na cama. A gente não quer que a noite acabe. A noite é curta, o dia é longo. A gente quer ficar na cama. Quando a gente dá 5 horas da manhã, a gente fala: nossa, mano, tem que levantar, velho. Frio do caramba, cara. A gente quer ficar na cama. Mas aí eu saio pra fazer caminhada e vejo 2 moradores de rua ali, fazendo uma fogueirinha com plástico, madeira assim, fogueirinha bem pequena para não morrer de frio, deitado na beira de uma quadra. Provavelmente usaram bebida ou droga a parte da noite ali, que ainda estão meio grog, levantando, perguntando pra mim o horário: moço, que horas são? Aí eu falo: são 6h30. Essas pessoas: olha, obrigado, graças a Deus amanheceu. Assim, pra elas, estava contando um minuto pra amanhecer, porque a noite estava simplesmente horrível. Passaram a noite toda esperando amanhecer pra sair do frio. Não é que nem a gente, que passa a noite toda quentinho, torcendo pra não amanhecer pra ter que trabalhar e fazer a correria. Agora vai continuar o dia deles fazendo o quê? Anestesiando a dor, com drogas e bebidas, até chegar de madrugada. Daí de madrugada vai fazer o quê? Vai achar outro cantinho pra se encostar de novo e torcer pra que a noite passar o mais rápido possível e não morrer. Nem de overdose, nem de frio, nem de cirrose, nem de morte, nem de roubo ou nada do tipo. Agora eu pergunto pra vocês: você acha que essas pessoas nunca foram pra um culto, nunca foram pra uma igreja com o desejo de mudar de vida? Nunca receberam uma oração, nunca fizeram uma oração, nunca falaram: Deus me ajuda? Então por que a vida delas não muda? Por que Deus não faz nada por elas? Vamos lá. A verdade que muitas pessoas querem ignorar é que a igreja não muda a vida de ninguém. É que o evangelho não muda a vida de ninguém. A verdade é que nada disso existe. Como assim, Yuri? Você pregou por tantos anos. Calma. Eu disse que o evangelho não muda a vida das pessoas. O poder do evangelho está em mudar as pessoas. As pessoas mudam suas próprias vidas quando elas transformam suas cabeças. As pessoas mudam sua própria vida quando elas transformam seus valores. As pessoas mudam sua própria vida quando elas transformam seus princípios. Então você frequentar a igreja para mudar a sua vida não vai mudar absolutamente nada na sua vida. É a mesma coisa que você levar o seu carro numa borracharia esperando o cara fazer a manutenção do motor. Simplesmente não vai fazer nada, porque aquele lugar não é feito para isso. Porque mudar a sua vida significa que você vai ter decisões diferentes a partir de agora. Porque foi você que desenhou a sua vida até aqui. É isso que as pessoas não entendem. Foi você, foi suas escolhas que desenharam a sua vida até aqui. Não importa as circunstâncias ao seu redor. Talvez ao seu redor a vida foi muito injusta, a vida foi muito cruel, a vida foi muito terrível. E tudo bem, mas foram as suas decisões, através dessa injustiça que correu na sua vida, que levou você até o lugar que você está hoje. A igreja não vai mudar suas decisões, nem seu passado e nem seu futuro. As orações do pastor não vai. O que acontece com algumas pessoas que elas falam: a igreja mudou minha vida, na verdade é que elas determinaram no coração delas que iam viver uma vida diferente a partir daquele momento que elas foram para a igreja. Elas pararam de ir pra zoeira, pararam de fazer um monte de coisa porque elas quiseram. Alguma palavra tocou o coração delas e elas decidiram na cabeça delas: eu não vou fazer mais isso, essa palavra tá certa. Mas a igreja não mudou a vida de ninguém, nem as campanhas, nem as portas abertas, nem as portas fechadas, nem as portas lacradas, nada disso mudou a vida de ninguém. Você consegue entender isso? Que as pessoas ainda não pararam para entender o que é o evangelho. A gente vai até a igreja pensando assim, né? Não, eu vou até a igreja, as portas vão se abrir na minha vida. Rapaziada, são 20 anos de igreja. A igreja nunca abriu nenhuma porta para mim. Eu abri as portas no meu caminho. Deus me dava visão e eu tinha estratégia, eu chegava nos lugares. Nunca foi nenhum pastor que pegou na minha mão e falou: vem cá que eu vou te levar até a Europa. Não tem nenhuma igreja boazinha que olhou pra mim e falou: vem cá que eu vou investir no seu ministério, vem cá que eu vou investir no seu título, vem cá que eu vou investir na sua família. Isso nunca existiu. Elas são iguais todas, elas estão lá, elas têm a pregação, elas têm um pastor. Eu nunca peguei nem conselho com o pastor, pra você fazer uma noção. Eu sempre fui pela oração, pelo evangelho. Quando eu falo que não peguei nem conselho com o pastor, é tipo assim: pastor, eu devo casar com essa mulher ou com aquela mulher? Eu devo vestir azul ou amarelo? Peguei conselho de vida. Ó, pastor, o que um homem faz pra ser bem sucedido numa empresa? O que o homem faz pra ser bem sucedido na sua família? E esse tipo de conselho eu peguei. Mas muitas vezes os conselhos é tudo errado. Por exemplo, eu fui aconselhado pelo meu líder não casar com a Rafa. A Rafa, ela foi uma pessoa que a igreja não aceitou. E hoje a minha mulher é quase 10 anos, mãe de 2 filhos meus. As pessoas que me lideravam não aceitaram a Rafa. As pessoas que estavam comigo em missões não aceitaram a Rafa, porque a Rafa vivia um momento
que não tinha nada a ver com a igreja. Eles estavam achando que eu era superior a Rafa por causa disso, por causa do momento que eu vivia. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer pra vocês? Superior entre aspas, tá? Tipo, meu, você tá num outro caminho e tal. E aí? Minha parceira, mano. Nenhuma dessas pessoas tá do meu lado hoje. Nenhuma delas apoiaram a minha vida, nenhuma delas ficaram do meu lado. A Rafa ficou. Os piores momentos, cara. Então para com esse negócio de você vai achar a pessoa especial dentro da igreja. A pessoa mais maravilhosa do mundo vai ser um homem, uma mulher de Deus, um pregador, um cantor. E que sua vida vai ser perfeita porque você entrou pra igreja. Vai se frustrar, vai se decepcionar. Você transforma a sua vida através dos princípios que Deus coloca dentro de você. As suas decisões transformam a sua vida. Davi é um homem justo, segundo o coração de Deus. Davi é um homem que escolheu honrar a Deus. Em um momento, mesmo sendo um homem segundo o coração do Pai, tendo profetas que tinham comunicação direta com Deus à sua disposição, mesmo assim, em um momento, ele decidiu fazer do jeito dele. Ele decidiu fazer outra coisa. Ele decidiu fazer o que Deus falou para não fazer. Entendeu? É uma decisão. E ali a vida dele complicou. Então não adianta, que bom e suave que os irmãos vivem em união. Sim, isso é bom e suave os irmãos vivem de união dentro da igreja. Quero poder ficar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Maravilha, mas isso não impediu ele de entrar naquele BO tremendo. A casa do Senhor não impediu. Entendeu? A casa do Senhor, a igreja, a comunhão dos irmãos, aquela campanha que a galera faz. O cara bota a mão na tua cabeça, galera. Quer mudar de vida? Esquece isso. Você entrou nessa enrascada. Você vai ter que sair dela, meu irmão. Aí entra o poder do evangelho, que vai ser as suas orações, vai ser a sua fé, vai ser a sua leitura da palavra, o seu devocional, a sua vontade de vencer, a sua entrega, os seus treinos, a sua correria, que vai fazer você dar testemunho. Não vai ser a campanha, não vai ser a oração do pastor, que fala pra você, muitos desses pastores estão no altar orando por você, mas estão com a cabeça em outro lugar, estão cheios de problemas, estão cheios de coisas na cabeça, não sabem nem o que estão fazendo. Estão ali porque tem que resolver esse problema logo. Entendeu? Então, até os pastores que muitas vezes você está indo atrás deles, achando que eles vão ser uma solução para sua vida, estão com a vida toda enrolada. Porque a religião nos enrola, o evangelho nos liberta. Quer uma vida de liberdade verdadeira? Aqui, ó, e aqui, dentro do seu coração, comece a acreditar mais em você, cara. Deus está em você. Para de acreditar que as orações dos outros são melhor, que a igreja do outro é melhor, que se você não vai para a igreja, sua vida não muda. Tem gente na igreja há 40 anos, são péssimas pessoas. Abre seus olhos. Alguém te falar, mas e o Espírito Santo? Aí você fala, o Espírito Santo, ele não é propriedade da igreja. O Espírito Santo não é propriedade do pastor. O Espírito Santo não é propriedade do cara que interpretou a Bíblia e quer falar pra você o que o Espírito Santo que falou pra ele quer falar pra você também, como se você tivesse que entender a vida pelos olhos dele, pela limitação dele, pelas experiências dele. O Espírito Santo é um Espírito vivo, ok? Ele não habita em paredes. Se você clamar ele no seu quarto, lá ele vai. Você está dizendo que eu não preciso ir para a igreja, Yuri? Não, não estou dizendo que você não precisa ir para a igreja. Estou dizendo para você que ela vai ser uma ferramenta. Mas o que transforma a sua vida não é a igreja. Eu nunca vi a igreja mudar efetivamente a vida de ninguém. Ela pode mudar por um tempo algumas coisas, por causa do convívio social dentro da igreja. Mas mudar o coração e a mente, o comportamento dessa pessoa, as decisões dela perante a sua própria vida e família, isso não funciona, galera. Bom dia. Isso não funciona, galera. Escuta o conselho de alguém que sofreu muito já para conseguir um pouquinho que eu sou hoje. Abre seus olhos. Talvez você tenha uma história diferente, talvez você entrou para a igreja e lá ela mudou a sua vida, transformou sua mente, e você sabe que você foi à igreja, foi o templo, foi a oração do pastor, foi uma coisa na sua vida que aconteceu assim. Então, se foi, eu não quero aqui dizer que a minha verdade é absoluta. Eu estou dizendo a minha verdade. Eu não posso compartilhar a história do outro. Tenho que compartilhar o que é e foi real para mim. Tem muitas coisas que eu preciso abrir o coração para vocês aqui, contar, testemunhar de poder extraordinário que Deus derrama. Isso é real, cara. Existe sim a força do Espírito, o Senhor tá ali para te ajudar, entendeu? Mas dentro das minhas experiências, cara, e olha só, eu cheguei longe, cara. Eu cheguei longe. Teve gente que ficou bem atrás de mim, velho. E eles têm a mentalidade lá ainda que diferente da minha. Bom, enfim, os resultados vão falando aí. Aí vai vendo, né? Muitos vão falar, olha de onde você saiu, aonde que Deus te tirou, onde Deus te colocou. Cara, é o que eu falo, velho. Deus te tirou como? Ele te deu instrução. Ele falou, filho, ó, a situação é essa, você tá errando aqui, e você mudou. E você começou a caminhar pelo certo. Entendeu? E automaticamente, o caminho certo te levou até algum lugar. As pessoas viram você mudando, as pessoas viram sua transformação, viram sua dedicação, te deram espaço na igreja. Não foi a igreja em si. Não foi a reunião dos irmãos em si. Foi a forma que você aplicou, o que você aprendeu ali dentro.
Porque eu vejo muita gente que entra nas igrejas e sai do mesmo jeito, anos, e não aplica nada pra si mesmo. Então aplica esses ensinamentos na sua vida, cara. A leitura bíblica não é pra pregar a palavra, é pra viver. A pregação é o resultado disso aí. Entendeu? Eu não tô pregando o evangelho aqui, eu tô falando sobre a minha vida. Quem se identificar, use, faça bom uso. Quem não se identificar, pode se retirar e ser feliz com outras pessoas.